A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no áudio 28, meus irmãos. Glória a Deus por isso, né? Áudio 28. E nós paramos ontem no capítulo 30 e no verso 13, né? Que está falando do nascimento dos filhos de Jacó. Aí eu vou ler de novo aqui para você como é que tá vindo os filhos de Jacó, porque esses filhos vão virar as 12 tribos de Jacó, tá? Bom, primeiro ele se casou com Leia e depois com Raquel. Lembra que ele trabalhou 7 anos por uma e 7 anos por outra? Então, só que quando ele casou com Leia, junto com Leia veio a sua serva Zilpa. E junto com Raquel veio a sua serva Bila, certo? 4 mulheres, 2 esposas e 2 empregadas. Bom, Leia começou a ter filhos, né? Então ela teve o primeiro, eu tô colocando para você colocar num caderno aí, ó. O primeiro filho dele foi Ruben, o primogênito, depois foi Simeão, depois foi Levi, depois foi Judá, o 4º filho. O 5º filho já não veio das suas mulheres, veio da escrava de Raquel, né? A empregada de Raquel ali. A Bila. Veio o 5º filho, que é o Dan, e o 6º filho, que é o Naphtali. Os 2 filhos ali é dela. Depois, Leia deu a sua serva para o seu marido, Zilpa, e aí nasceu o 7º filho dele, Gade, e o 8º filho dele, Aser. Eu falei para você marcar, para você não se perder na linhagem dos filhos, né? Para você saber quem é quem aí. Bom, vamos lá? Vamos continuar então o texto? Olha só, verso 14. E foi Ruben nos dias de cega do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Leia, sua mãe. Tá vendo? E então ele trouxe a sua mãe, né? Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. Tá vendo? Então, ela comprou, tipo assim, hoje à noite ela tinha que estar com o marido dela. Mas ela falou: vamos fazer o seguinte? A outra falou assim: olha, eu te dou as mandrágoras para você deixar eu me deitar com teu marido, com o nosso marido hoje. É meio confuso, né? Aí ela acabou aceitando, né? E deitou-se com ela aquela noite e ouviu Deus a Leia. Olha só. E concebeu e teve um 5º filho. Lembra que Leia teve 4 filhos? Agora vai vir o 5º filho dele, né? Com Leia. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Isacar. Tá vendo? Agora nasceu Isacar, certo? E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó o 6º filho. 6º filho vindo dela, tá? E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. Zebulon. Marcou aí? Legal. Então Leia teve 6 filhos de Jacó: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Depois Isacar e Zebulon, certo? Aqui foi o 6º filho que ela teve com ele ali, tá entendendo? Mas na contagem normal, Isacar foi o 9º filho e Zebulon foi o 10º filho, tá entendendo? Tô colocando os números de cada filho aqui, ó, os seus nascimentos. E depois teve uma filha, olha só, Leia deu uma filha para ele e chamou seu nome Diná. Então, Diná não vai virar tribo, tá? Ela é a 11º filho de Jacó. Nasceu, vamos na linhagem de novo, olha só.
Rúben foi o primeiro, Simeão o segundo, Levi o terceiro, Judá o quarto, Dan o quinto, Naphtali o sexto, Gade o sete, Aser o oitavo, Isacar o nono, Zebulon o décimo e Diná o 11º, né? Verso 22. E lembrou-se Deus de Raquel, poxa, olha só, que não teve nenhum filho ainda dele. E Deus ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho. E disse, tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José. O 12º filho se chama José. Deu um arrepio aí? Gente, olha que lindo, olha que forte. José foi o 12º filho. Só que Diná não vai ser contada como tribo. Então, tirando Diná das tribos, ele é o 11º. Vamos lá? E chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescentou outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse a Jacó a Labão, deixa-me ir que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Então, Jacó agora fala, gente, já estou com uma família grande, estou com muitos filhos, deixa eu ir embora, não dá mais para ficar junto com Labão, meu sogro, né? Labão fez um novo pacto com Jacó. Então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. Tá vendo? Labão era abençoado por causa de Jacó. E disse mais, determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse, tu sabes como te tenho servido, e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Então Jacó está falando, olha, já trabalhei, já enriqueci você, mas agora quando é que eu vou fazer por mim mesmo? Eu também tenho que trabalhar por mim, né? E aí é o que acontece aqui, ó. Verso 31. E disse ele, que te darei então, disse Jacó, nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Então Jacó falou, olha, eu cuidarei dos seus animais, só me deixa embora. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres o meu salário, estiver diante de tua face, tudo que não for salpicado, malhado entre as cabras e moreno, entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão, eis que oxalá seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos, e pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava os restos dos rebanhos de Labão. O acordo estava feito. Agora, ele vai partir. Agora ele não vai mais ficar ali, né? Esse é o acordo. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas que tinham descascado em frente do rebanho dos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs-se o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que
Cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos dos rebanhos nos canos, para que concebessem diante das varas. Verso 42. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as varas eram de Labão, e as fortes, assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o varão com grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos, camelos e jumentos. Assim, os seus animais começaram a dar as cores que ele queria, e o seu rebanho cresceu, né? Aqui terminamos o versículo 43, né? Do capítulo 30, meus irmãos. E agora nós vamos para o capítulo 31. Vamos lá? Então, ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Agora os filhos começam a falar: olha, tá vendo? Tudo que ele tem ele pegou do nosso pai. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Eles perceberam que os filhos já estavam contra Jacó, e o próprio Labão também já estava contra Jacó, porque cresceu demais. Os seus animais cresciam muito, tá? Você que não entendeu os animais aqui, eu vou dizer assim, ó, por exemplo, ó, vou fazer aqui só para você ter um entendimento. Faz de conta que todos os animais malhados eram a maioria. E todos os animais brancos, sem pinta nenhuma, era a minoria. Então Jacó falou: olha, eu vou ficar com os animais que não tem pinta, e você vai ficar com os animais que tem pinta. Então o maior rebanho é seu, certo? Mas essa é a nossa aliança. Eu vou trabalhar para você até eu ter animais de novo. Então o que ele fez? Ele pegou e colocou uma varinha na frente dos animais quando os animais iam fazer filhotes, né? Para você entender, porque tem crianças me ouvindo. E aí, aquelas varinhas descascadas faziam com que nascesse filhotes brancos. Então, nasceu muito mais filhotes brancos, né? Do jeito que ele queria, do que os malhados. Então, assim, ele ficou muito rico de animais. E a família de Labão nada gostou. Verso 4. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmos sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai, né? Aqui ele está conversando com Raquel e Leia. E nós paramos aqui no verso 6 para dar continuidade amanhã, meus irmãos, né? Amanhã a gente continua aqui, ó. Lição de casa de hoje. A lição de casa de hoje é Provérbios 10, 12. Provérbios 10, 12, tá bom? Bom, deixa eu ver se eu tenho aniversariantes. Tenho sim, ó, a irmã Judite, lá do Mato Grosso, né? Irmã Judite, feliz aniversário, varoa. Deus abençoa grandemente a sua vida. Quero mandar um abraço também para o grupo Oração da Igreja Metodista, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. O grupo Mães de Joelhos, Filhos de Pé. E um abraço para a irmã Débora, né? Um abraço a todos do grupo, todos da igreja e também a nossa irmã Débora, né? Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, você que quer depositar uma oferta para me ajudar nas cestas básicas, ou se seu dízimo está parado e você quer fazer o depósito, ou se você quer dar uma bênção para o pastor Alex, uma oferta para o pastor Alex, eu aceito, amém? Olha só, a minha conta é Bradesco, agência 0407, dígito 3. Conta corrente 517642, dígito 5. Alexandre Souza do Carmo. Amém? Bom, eu tenho um canal no YouTube, né, chamado Cafezinho com Jesus, o Sabor do Saber. Vai lá, curte, compartilhe e se inscreva. Tem uma página no Facebook também chamado Cafezinho com Jesus, o Sabor do Saber. Vai lá também, meus irmãos. É maravilhoso, né? Bom, por hoje é só e amanhã tem mais.